Boa noite, galera. Daqui a pouco mais uma etapa do nosso congresso do Igreja Canta. Hoje com a presença do ministro de música Éder Campos, lá de BH, da Igreja Batista Barro Preto. Vamos estar conversando hoje sobre o tema Atraídos pelo Reino. Daqui a pouco ele estará aqui com a gente. Esse papo vai ser bacana. Compartilhe essa live, gente. Nos ajude aí. Mande para os seus líderes. Mande para a sua igreja. Isso aí, tivemos também nesse congresso a Tamires, né? Lá de Piúma, falando sobre dança. Foi um papo muito bom. Quem não acompanhou já está aqui no Reels, né? E também está no nosso YouTube, tá? Tá no nosso YouTube, Tua Igreja Canta, né? Nosso YouTube já está lá disponível para vocês assistirem a entrevista que tivemos. Sexta-feira passada tivemos a presença do Pastor Elias. O Pastor Elias estava conosco aqui, lá de Teixeira de Freitas, né? E foi muito bom, um papo muito bom. Tivemos a presença dele, do Rodolfo também, que esteve aqui com a gente. Foi um papo legal, já está aqui também disponível. Semana que vem já está também lá no YouTube, tá, gente? Vai estar disponível no YouTube para vocês também acompanharem. No YouTube, Tua Igreja Canta. É o nome do nosso canal do YouTube. Daqui a pouco teremos o Éder. Éder daqui a pouco estará aqui com a gente nesse congresso Tua Igreja Canta. Esse ano estamos falando sobre o tema Atraídos pelo Reino. Como a gente pode ser atraídos, né, pelo reino, como a gente pode, a nossa vida ser uma vida atraída, né? Como que a gente pode ser atraentes para os outros no reino, né? Tanto dança, tanto ministerial pastoral, né? Tanto música, como todas as áreas dentro da igreja. Como que a gente pode ser atraídos para quem está lá fora, para quem está dentro também. Então esse é a nossa base, esse é o nosso tema desse ano, tá certo? Só estamos esperando aqui o nosso convidado chegar para a gente estar iniciando. Olha, já chegou, peraí.
Éder, só aceita aí o convite que eu mandei para você estar entrando com a gente aqui também. Aí. Aí. E aí, Rodrigo? E aí? Tudo bem, querido? Boa noite. Boa noite. Demorei um pouquinho porque a gente estava numa outra situação ali no santuário. Acabei Aham. atrasando um pouquinho, espero. Não, tranquilo. Tranquilo. Deixar o Entendeu? povo Tudo dar uma. bem? Tô tranquilo. Tá tranquilo. Deixar o povo dar uma chegada, né? Tá Aqui. joia. Show. Gente, então, Éder, eu não conhecia o Éder, né? A gente conheceu esse ano no congresso da MBB. Para mim foi o meu primeiro congresso da MBB, foi muito bom. E tive o privilégio também de ter o Éder lá, né? Regendo o nosso coro, né? O grande coro da MBB. Conversei um pouco com ele lá também. Assim, ele também fez seminário onde eu fiz também. Isso é muito legal. Então ele vai contar mais um pouco, né? Dessa trajetória dele para depois a gente entrar nesse bate-papo. Boa noite, né? Boa noite mais uma vez, Rodrigo. Boa noite ao pessoal que está aí, né? É uma alegria para mim poder participar. Quando o Rodrigo me convidou lá atrás, a gente estava com uma dificuldade de data, né, Rodrigo? Mas graças a Deus a Uhum. gente conseguiu. Agendar uma data para a gente poder estar junto, né, conversando sobre adoração, que é um tema muito especial para nós, né, que lidamos com isso, que somos chamados para esse ministério. Então é um tema muito caro para nós, acredito para o Rodrigo também, para todo mundo que lida com essa área, né? E a necessidade, a importância da gente estudar sobre adoração e crescer como adoradores, né? Porque às vezes a gente se perde estudando somente música, música pela música, né? Mas a gente observa que o que nós precisamos mesmo é estudar sobre adoração, crescer enquanto adoradores. Então, é uma alegria, Rodrigo, um privilégio a gente ter um espaço aberto para a gente poder conversar sobre isso, né? Conversar um pouco sobre adoração. Que bom. Eu que agradeço, né? E como você falou aí, né? Às vezes a gente fica preocupado em ter um doutorado, ter um mestrado, ter um negócio em música, mas às vezes a adoração precisa também ser estudada, né? A adoração também precisa ser discutida. Então, já entrando nesse viés aí, como você está vendo, Éder, a geração de hoje, a gente entrando nessa geração, a adoração, será que perdeu alguma coisa? Ou será que a gente está mais forte? Para mim, a gente está caminhando para ficar mais forte. Eu acho que o pessoal está buscando mais, a gente está mais assim ativos. Depois de uma pandemia, para mim o povo voltou um pouco mais forte, porque a saudade foi tão grande, aquele mover foi tão grande que a gente fazer uma live não era a mesma coisa do que o povo tá na igreja, né? Com Assim, eu certeza. acho que é igual meu pastor, ele não gostava de pregar por uma câmera, né? De um celular. Ele precisava olhar para o povo. Então, assim, é isso. Então, acho que agora a gente está voltando, a gente está tendo essa forma de adoração um pouco diferente do que era antes, né? Com certeza, muita coisa mudou nesse tempo, né? A gente descobriu coisas novas, caminhos novos, modelos novos, né? Então foi um tempo muito especial, um tempo difícil, desafiador, mas também um tempo de crescimento. Eu também penso como você. Eu acho que a gente está caminhando, né? Mas eu me arrisco a dizer que nós estamos saindo desse momento desafiador um tanto melhores, sabe? Quem conseguiu fazer uma boa leitura desse tempo, o que eu sempre dizia durante o tempo da pandemia é que como adoradores, como crentes do Senhor Jesus, o pior que poderia nos acontecer é sair ilesos desse tempo, ou seja,
mudar em nós, né? Nada acrescentar em nós. Então eu acho que os aprendizados que nós tivemos, e foram muitos, e novas estratégias, novas oportunidades que Deus nos deu, nos fez melhores, né? Nos fez um pouco melhores do que éramos enquanto adoradores do tempo antes, né? Desse tempo anterior ao que vivemos. A gente aprendeu novas estratégias, a gente aprendeu a fazer coro à distância, né? A gente conseguiu juntar o nosso povo para fazer coro em casa, mesmo sem poder se encontrar. Muitas igrejas não transmitiam seus cultos e aprenderam a fazer isso, né? Mesmo com muitas dificuldades, mas aprenderam a fazer e viram a necessidade disso. Algumas igrejas ainda não tinham despertado para a oportunidade que é poder fazer isso, né? Com as facilidades que nós temos hoje, com a internet, com a possibilidade de a gente chegar em outros lugares que a gente não poderia. Então a gente fez com que os nossos coros, com que os nossos grupos, com que a nossa arte chegasse em lugares que a gente não imaginaria que chegaria, né? Então eu acredito que foi um tempo muito especial e que nós estamos caminhando sim, né? Mas eu acredito que um pouco melhores do que estávamos. Quem realmente fez uma leitura correta desse tempo, né? Isso. E também, Éder, como é que você, para os seus liderados, você transmite você fala sobre eles serem atraídos pelo reino, né? Esse é o tema do congresso nosso esse ano. Como é que você faz isso dentro de ou uma reunião, ou dentro de uma ministração também? Eu acompanho muito vocês, assim, depois de um certo horário, né? Quando às vezes é o mesmo horário do culto, mas depois eu acompanho. Eu acho muito interessante a sua fala, o direcionamento do culto para adoração. Sempre é voltado para Deus, sempre é voltado nada por homem, é sempre Deus. Então, assim, tanto na ministração, quanto que vocês na reunião de vocês, no ministerial, como é que você faz isso? Como é que você ensina ou você fala para os seus liderados? Então, Rodrigo, eu tenho pensado muito sobre qual é o poder que essa adoração nossa tem. Qual é o poder que ela tem, né? O que ela produz em nós, né? O que realmente... onde a gente quer chegar com essa adoração, onde a gente precisa chegar, né? Então, no âmbito de liderança, o que a gente tem trabalhado com a nossa liderança é entender realmente qual é um padrão bíblico para essa adoração, né? O que Deus espera de nós enquanto adoradores e quais são os produtos dessa adoração, né? A gente observa que a adoração ela tem dois elementos básicos, né? Celebração, proclamação. Infelizmente, hoje, tem uma vertente teológica aí que diz que a adoração, a música, a arte, ela serve apenas para celebração e não para proclamação, né? Daí, um tempo atrás eu ouvi um pastor dizendo uma coisa absurda. Ele dizia, um missionário, ele dizendo que ele pedia perdão a Deus pelo tempo em que ele serviu na música da igreja, lá atrás, né? Porque eu gastava muito tempo ensaiando para cantatas, eu gastava muito tempo ensaiando para poder tocar, e hoje eu percebo que isso foi um tempo perdido, porque eu deveria estar falando às pessoas de Jesus, evangelizando lá fora, como se a arte, como se a música não fosse um veículo de proclamação da palavra do Senhor também, e não só para celebração. Então, a gente tenta entender esses dois elementos, né? Celebração e proclamação, não é? Uma celebração, adoração, uma celebração a ser vivida e também uma celebração a ser compartilhada, a ser testemunhada, né? Então essas duas vertentes, celebração e proclamação. Também os dois elementos desse tempo, né? Se a gente entende esses dois elementos, celebração e proclamação, a gente tem também dois produtos, que eu gosto de salientar esses dois produtos, né? Se nós temos então essa celebração na dimensão, como você disse, vertical, né? Uma adoração somente a Deus, só para Ele, nós temos uma proclamação no campo horizontal, ou seja, testemunhar do Senhor Jesus, né? E aí nós temos então dois produtos, né? Se a gente tem dois elementos, nós temos também dois produtos. O primeiro deles, que eu gosto sempre de dizer, pessoas espiritualmente perdidas são atraídas a Cristo e a seu reino através da adoração, que a gente sabe que a adoração atrai, né? Ela atrai como um imã pessoas a Jesus. Então essas pessoas atraídas a Cristo e ao seu reino são compelidas a proclamar, que é o segundo produto, né, dessa adoração, sair para compartilhar, né? Então pessoas são atraídas através da adoração
e saem para ser Jesus para as pessoas. Então a gente entendendo esses dois produtos da adoração, o poder que ela tem, o poder de atrair pessoas, se a gente observar durante toda a história da igreja, a gente observa que foi em momentos de adoração que aconteceram os maiores reavivamentos que a igreja viveu. Se a gente pegar as cruzadas evangelísticas, os reavivamentos que a igreja viveu, foram em momentos de culto, momentos de adoração, né? E a gente ouve muitas pessoas dizendo, a gente precisava viver isso novamente, né? Viver aquele tempo das cruzadas evangelísticas do Billy Graham, viver aqueles reavivamentos. O que eu costumo dizer é que o que a gente precisa para que as pessoas venham e sejam atraídas para o reino é ter uma adoração vibrante, uma adoração bíblica, uma adoração centrada em Deus, sem muita inventação de moda, uma adoração. É através da adoração que as pessoas são atraídas ao reino, né? Sim. E também a adoração e também a sua vida, né, no altar. A gente costuma falar que o culto não é só na igreja, né? O culto é dia a dia. A adoração é dia a dia. Então, assim, você tem que ter uma constância dentro de você, é dentro do seu trabalho, é dentro da sua empresa, é dentro da sua família. Então, assim, você já tem que estar preparado durante a semana para chegar na igreja e ofertar tudo aquilo que você caminhou até lá, né? Então, assim, isso eu acho muito interessante também. É um estilo de vida, né? E não adianta eu tentar praticar uma adoração dominical, né? Ela não vai passar do teto, né? Porque precisa ser de segunda a segunda, de domingo a domingo, né? É um estilo de vida. A gente só tem no ato do culto como eu vou dizer, um resumo do que foi a minha semana enquanto adorador, né? Sim. Eu não tenho um momento máximo. É claro que a adoração comunitária ela tem o seu valor, ela é importante, ela é uma iniciativa importante na vida do crente. O crente precisa congregar, ele precisa adorar de forma comunitária. A adoração comunitária ela é diferente, ela tem aspectos, né? Aspectos diferenciados, mas ela é resultado de uma vida, né? Não adianta a gente se reunir, o que eu sempre digo para o meu time, estava dizendo sobre dizer também, né, como que a gente lida com isso. O que eu sempre digo não vale a pena estar de uma forma não sincera diante de Deus. É melhor a gente fazer outra coisa, né? Eu falo, olha, a gente saiu da nossa casa, a gente viveu uma semana e hoje nós estamos juntos aqui para agradar o coração de Deus. Senão não vai ter valido a pena, né? Porque fazer música pela música no âmbito ministerial, no âmbito espiritual, não diz nada, né? A gente quer agradar o coração do Senhor. A gente está ali como comunidade e quer que Ele olhe para a nossa comunidade e encontre verdadeiros adoradores. Senão não vai ter valido a pena. Acho que você, como líder de adoração, deve ter o mesmo sentimento que eu. A minha oração, quando a gente se reúne em comunidade, é que o Senhor encontre na nossa comunidade sinceridade. Fala, Senhor, hoje, que o Senhor olhe para a igreja do Barro Preto, para a igreja de Joana d'Arc, e encontre ali corações sinceros. Encontre uma adoração sincera, de forma que o Senhor realmente receba e se agrade, porque senão não vai ter valido a pena. É muito esforço para nada, né? Exatamente. Sim, eu prezo muito isso, até o pastor aqui também, que a nossa adoração seja para Deus, seja para que a nossa alma possa ser renovada, né, dentro da igreja, que a gente possa sair daqui transformados, melhor do que a gente entrou. Certeza. Pronto para dar uma resposta após um culto, né? O culto requer uma resposta. Eu preciso sair do culto diferente de como entrei. Algo Deus vai me... Eu sempre brinco que é um grande bate-papo, né? Eu digo coisas para Deus, coisas do coração, e Ele me diz coisas também. E que requer de mim uma resposta, né? Então eu não posso sair ileso de um culto, né? Eu preciso sair mexido, tocado, pronto para dar uma resposta. Terminou o pós-lúdio, eu saio dali pronto para dar uma resposta a tudo que Deus me falou. E Ele fala, né? Fala. E assim, é tão gratificante isso, porque Deus fala exatamente o que você passou durante a semana. Aquilo que estava afligindo você, no culto é a resposta. Eu acho isso muito legal. Teve dias, semanas que foi tão corrido para mim que eu falei assim, meu Deus, e agora? Mas Deus, no culto, falou comigo. Deus, no culto, Ele mostrou presente na minha vida. Não precisa ficar ansioso por essa parte e tal, e isso. E a gente que escolhe as músicas, escolhe o culto, né? A gente que faz a ordem, a gente nem pensa nas músicas que é também pra gente. A gente faz. Mas a gente nem, opa, você tá lá cantando junto, você fala,
uma resposta para mim. Às Então, vezes você nem assim, pensou, né? Você escolheu eu nem aquela letra, às vezes porque você tem o tema do sermão, então você fez um culto coeso, escolheu aquela, mas você nem imaginou que aquilo ia te tocar de uma forma toda especial no momento do culto, né? E falar, poxa, eu não pensei que essa letra aqui fizesse tanto sentido para o que eu estou vivendo, né? isso aí, é isso aí, é verdade. E tem uma coisa que eu ouvi também, já tem um tempinho num podcast, que quando você perde a essência e fica muito técnico, você perde tudo. Com Então esse é o certeza. medo. Esse é o medo. Então, assim, se você perder a essência dentro de um culto, ou perder a essência dentro de você tocar mesmo, você está muito técnico. E isso não vai atingir. E é um Eu desafio para costumo. nós, né, Rodrigo? Porque a gente lida E com técnica o tempo todo. A gente é, lida com técnica o tempo todo, então é um desafio para nós, mas é um desafio a ser vencido, para que o nosso culto uhum. realmente agrade o coração de Deus. Senão a gente vai virar exatamente técnicos da igreja, né? E a gente não pode virar, a gente não pode ser técnico da igreja. Né? Ministérios técnicos não são algo do Senhor, não são algo de Deus, é algo do inimigo. Você exercer um ministério puramente técnico, né, e tudo mais, enfim. Deus não Eu quer acho isso que de nós, né? se for muito técnico, às vezes fica engessado. Se E for você muito começa a técnico. tratar Deus como seu patrão, né? Você começa a fazer É, algo de forma profissional como para um patrão. E Deus não quer ter esse tipo de relacionamento conosco, né? Deus quer ter um sim. relacionamento de amigo, de pai, e não de patrão, patrão empregado. E quando a gente lida tecnicamente demais no ministério, quando sobrepõe a parte espiritual, a gente começa a ser empregado. E vai indo, você mesmo percebe que aquilo não dá em nada, você se cansa, vira um fardo na sua vida, porque aí o ministério vai se tornar um fardo. Quando você faz de forma profissional, técnica e somente isso, vai se tornar um fardo na sua vida daqui a pouco. Por isso que a gente observa tantos líderes deixando o ministério, né? Cansados, enfadados, Sim, não conseguem mais realizar nada no reino, porque de alguma forma, em algum momento, se perderam. Então isso é um sim. desafio para nós, né? Para cada um de nós. E a gente sabe que não é fácil o ministério, né? E muitos falam assim, ah, não sou chamado para isso e tal, tal. E tem muitos que entram pensando assim, ah, é bonito. Sim, é É, bonito. Depois é de uma cantada, glamouroso, você né? chegar. É, depois É, de uma cantada, tem um você apresentar. glamour, né? Você está à frente, tem todo um, né? As pessoas Mas confundem isso. ninguém sabe o que está por trás, ninguém sabe o preparo e tal. Então, assim, quando eu estudei, assim, na minha turma, eu sempre falava isso, eu sempre dizia, gente, aqui dentro a gente tem que aprender o que é. Por quê? Porque a gente está aqui para ser um ministro de música, ok, mas é mais um servo de Deus do que ser um técnico. Eu sempre falei, se você quer ser técnico, alguma coisa assim, ok, você pode ir para uma faculdade de licenciatura, você pode se especializar sim, mas você tem que entender que isso são formas. O que você tem que priorizar é a sua essência, que a gente acabou de dizer, né? É evidente que o preparo, né, Rodrigo? A gente não está aqui dizendo que a gente não deve se esmerar, se Sim, preparar e produzir algo com o melhor de nós, seja de forma profissional, seja de forma técnica, porque a gente entende que Deus merece esse tipo de adoração. O que a gente está claro, dizendo claro. aqui é que isso não pode sobrepor o lado espiritual da coisa, porque aí a gente realmente se perde. A gente começa a praticar a arte pela arte, a música pela música, e a arte, então, a música começa a ter um fim em si mesma, né? A gente faz Uhum. pela música, para a música, e aí a gente se perde. Se perde no nosso propósito, né? De agradar o coração de Deus, de fazer para Ele. Então a gente não está dizendo aqui que a gente não tem que se preparar, a gente não tem que ter a melhor técnica possível, a gente não está dizendo isso. O que a gente está dizendo é, tudo isso precisa ser usado para a glória de Deus, em prol da Uhum. excelência que o reino de Deus merece. Uma vez eu fiz meu primeiro culto, assim, que eu fiz diferente aqui na igreja, foi com algum instrumental. Então, assim, o povo chegou no final para mim, nossa, que coisa diferente, que bacana e tal. Se pudesse fazer todo domingo, eu falei, gente, não, é bonito, sim, mas vocês têm que saber o quê? Que isso é um preparo. A gente não, aqui ainda a gente está montando um esquema para ter isso. A gente tem aula de bateria, tem aula de teclado, então assim, a gente está preparando pessoas para isso. E às vezes as pessoas querem o quê? Rapidez. Não é rapidez.
é construir, é tipo construir uma casa. Vai tijolo por tijolo, até chegar numa estrutura boa para ter aquele culto como o pessoal espera, né? Sim, exatamente. Você disse no início sobre como eu achava que a gente estava, né? Se a gente estava Aham. melhor, se a gente estava pior. Eu acho que a gente está caminhando, mas eu vejo também que as pessoas elas não querem trabalho, né? Assim, não vejo, não estou dizendo isso da minha igreja, da minha realidade, de uma Sim. realidade estruturada, as pessoas elas entendem, né, como que a coisa deve acontecer. Mas eu digo de uma forma geral, a igreja de uma forma geral, as pessoas elas não querem trabalho, elas querem algo rápido, como você mesmo disse, né? O fast food ali, aquela coisa rapidinha e pronto, acabou. E a gente sabe que o trabalho no reino de Deus, principalmente no que diz respeito à música, à arte, a gente precisa de esmero, a gente precisa de tempo, a gente precisa de ensaio, e as pessoas elas estão cada vez menos querendo isso. Por que que é difícil hoje a gente ter uma grade de coros na igreja? Porque coro dá trabalho. Por que que é difícil a gente ter uma boa banda com um bom back, vocal, belezinha, tá direitinho? Porque isso dá trabalho, as pessoas precisam ensaiar, né? E as pessoas elas não querem muito isso hoje. Na vida corrida, elas querem fazer as coisas no reino de Deus, como você disse, de uma forma rápida, né? E às vezes elas tendem a achar que o que a gente produz é algo assim, né? Rápido, É, que todo mundo que a gente junta lá e pronto, acabou, aconteceu. Sendo que a gente sabe que é um trabalho todo por trás e um trabalho duro, né? Um trabalho duro por trás do que a gente exatamente. produz. Igual quando a gente bota o coro para cantar, o pessoal assim, nossa, vocês já estão cantando, já, tipo, mas ninguém sabe que tem um preparo isso, ninguém sabe que você tá aí na igreja todo dia, ninguém sabe que você tem uma rotina de ensaio, de preparo, de isso. Então, assim, quando tá lá na frente, joia, bonito, mas, né, tem um preço a se pagar. Assim, são quantos coros aí na sua igreja? Hoje nós temos sete coros. São sete coros graduados e especiais. Nós temos uma grade de coros graduados, que são os coros por idades, né? A gente tem, desde o coro infantil, temos um coro, temos dois coros infantis. Um coro infantil de 4 a 8, que é um coro dos menorzinhos, né? O coro primícias. Depois a gente tem um coro de juniores, de 8 aos 12, que é o coro de juniores. Depois a gente tem um coro de jovens e adolescentes, e depois o coro da igreja. Aí nós temos os especiais, que é o coro masculino, um outro coro misto, chamado Água Viva, um coro da terceira idade e um madrigal. Então esses coros são os coros especiais e os graduados, né? Entendi. Aí nós Legal. temos, né, nessa grade de coros, nós temos os coros. Depois na grade de orquestra, a gente tem a orquestra experimental, que é a orquestra da escola de música, a orquestra da igreja, que por sinal esse final de semana está fazendo 30 anos, a gente está com Eu vi, eu orquestra, já né, ia entrar nesse celebrando os assunto. 30 anos da orquestra. E a Jazz Band, que é um grupo de metais, uma orquestra voltada para esse estilo, né? Um estilo de jazz Uhum. band que está dentro desse núcleo de orquestra. Sim, eu acho bacana isso. Assim, claro, né? Tudo você dá um trabalho, né? Não é gente, não é o Éder que rege tudo, tá, gente? Assim, dá um trabalho porque ele tem que organizar tudo isso dentro Sim. de um sistema, né? Dentro de um culto. Então, assim, tá escalado tal cor, tá isso e aquilo. Então, assim, então, isso aí, eu vi uma live de vocês que eu achei muito interessante. Eu acho que foi da polícia, né? Que vocês fizeram com a Jazz Band, alguma coisa, ou foi a polícia que tocou? Teve duas. Teve um concerto da polícia no final do ano passado, um concerto de Natal, É, e teve um Natal e. concerto que a Jazz Band faz a Jazz Band faz dois concertos por ano. Ela tem um Uhum, concerto no primeiro semestre e tem um concerto no segundo. Você deve ter visto o aham. concerto do primeiro Isso, semestre da Jazz Band. isso aí. Então, assim, é isso que é um atraídos pelo reino. Então, assim, através disso, como é que vocês pensam? Como é que a gente pode atrair Barro Preto? Tanto na igreja como fora. Como é que vocês pensam nisso? Como é que vocês, na liderança, vocês se reúnem, Eu penso, vocês Rodrigo, botam no eu papel? penso que Deus nos deu uma grande ferramenta. A arte, Uhum. quando a Sim, gente pensa em atrair pessoas ao reino, Deus nos deu uma tremenda ferramenta que é a arte, né? Nós temos diversas expressões artísticas que atraem as pessoas para o reino, né? A gente traz
luz para nós, né, com isso, com esse tipo de veículo, através de um programa, através de um musical, através de um concerto. A gente traz luz para nós no intuito de que as pessoas realmente venham nos conhecer através da arte e através dela conheçam o Senhor Jesus, né? O que a gente sempre diz aqui é que se hoje nós, como igreja, deixarmos aqui uma região central de Belo Horizonte, não é uma região residencial, né? É uma região central da cidade, então a gente tem um fórum perto, a gente tem uma série de outras situações. Se a gente hoje deixar essa localidade como igreja, as pessoas sentirão falta de nós aqui? Será que realmente eles vão dizer assim, poxa, a igreja do Barro Preto está fazendo falta ali, no final do Augusto de Lima, com a Barbacena. Aquela igreja era bacana, né? Eles tinham um programa musical bacana, a gente ia lá, eles eram alegres, a gente se sentia bem entre eles, né? Então eu acho que atrair pessoas a Cristo passa por isso. Que tipo de influência nós temos no local onde nós estamos plantados, né? E aí, eu estou dizendo da igreja, mas é cada um de nós, porque nós somos a igreja. Que tipo de influência eu, como ministro, exerço na minha comunidade, no meu prédio, onde eu estou atuando? Será que eu estou influenciando mais ou estou sendo influenciado? Né? Então, para mim, pessoas que atraem pessoas ao Senhor Jesus, comunidades, igrejas, são igrejas que exercem influência, igrejas que fazem a diferença, que pregam a Bíblia, que realmente são igrejas saudáveis, né, no reino do Senhor. Essas pessoas atraem pessoas, essas igrejas, essas comunidades, esse tipo de gente atrai pessoas a Cristo. Né? Então, essa é a medida da influência. Que tipo de influência a gente está exercendo, né? Uma coisa legal que vocês tocou é quando você, mesmo sendo está fora do âmbito da igreja, quando alguém chega, olha lá, aquele lá é o ministro de música de tal igreja, aquele lá é tal. Então, assim, você leva o nome da igreja e o seu nome também. Claro, então, assim, como liderança, né? A sua responsabilidade é enorme. É enorme. Então, assim, se você está num lugar, a gente pensa assim, não, agora aqui eu estou escondido, né? Vamos supor, né? Aqui eu estou escondido. Não tá, não. Às vezes tem uma pessoa que não quer falar com você, mas sabe de onde você é, ou sabe, já viu você em alguma coisa. É porque o crente não pode ter vida escondida, né? Não tem esse negócio de viver escondido. O crente é um livro aberto, você tem que ser crente onde você vá. Você está de férias, está na praia, você tem que ter uma postura cristã onde quer que você esteja. Então não há essa... não é essa forma, né, de viver como agente secreto, né? O pessoal fala muito aí. É isso aí. Mas, então, continuando, assim, como que foi o seu processo de chamado? Como você sentiu? Então vamos lá, né? Vamos para esse assunto aí. Eu tô com a canequinha aqui para fazer uma homenagem a uma associação que eu amo. Olha essa caneca aqui. Aí, ó, Ambis aí, ó. Eu tenho paixão pela Ambis, né? Eu fui chamado para o Ministério, me senti chamado para o Ministério em um congresso da Associação do Estado, né? Lá em Cachoeira do Mirim, o 26º congresso, e foi um tempo muito especial. Eu fui a convite de uma amiga para um congresso da Ambis, que era ministra de música da minha igreja. Eu tinha acabado de chegar na igreja, não entendia muito bem o que era essa questão do ministério, né? Como que o ministério funcionava, o que era isso? Eu sentia dentro de mim que Deus havia me chamado para a música na igreja, porque eu sempre tive um fascínio com a música na igreja. Mas eu não conhecia, na igreja que eu nasci, apesar de ser uma igreja muito musical, uma igreja que tinha coros, ela não tinha um ministério de música organizado. Então não tinha a figura do ministro de música. Eu fui conhecer isso na adolescência numa outra igreja, que eu fui ser depois. E essa minha amiga, que é a Analice Gomes, foi ministra de música da primeira igreja batista o que é, gente? Não é o nome da cidade? Atibara. Aracruz, isso. Ela estava em Aracruz na época, ela já tinha saído da nossa igreja, e ela me chamou, Éder, vai ter um congresso de música, e eu queria muito que você fosse, porque eu acho que você vai gostar muito. E aí eu fui para Aracruz, e fui até com a turma da igreja Aracruz, para esse congresso. Fui para conhecer, cheguei lá, e aí eu vi um congresso de música, com coro, com mais de 20 oficinas acontecendo ao mesmo tempo, gente que tocava, gente que cantava, oficina de canto, de instrumentos, aquela coisa toda, e a gente se reunia para cantar. Eu fiquei maravilhado com aquilo, né? Então, primeiro foi um deslumbramento de algo novo que eu me encontrei. Falei, gente, isso é muito legal, isso é... Aí, quando foi no sábado à noite, a West Ney, uma ministra de música do Rio de Janeiro, ela, todo mundo conhece, né? Querida nossa, já foi regente aí na Ambis e tal.
ela fez um sermão sobre chamado, sobre vocação, um sermão vocacional. E olha, foi uma segunda conversão, porque eu não sei como eu fui à frente. Ela, no final, ela fez um chamado para quem se sentia vocacionado ir à frente. E olha, foi uma sensação de conversão, sabe? Quando você vai à frente e não vê que foi. Eu fui à frente, eu estava chorando muito, assim, foi um momento emocional muito legal, profundamente espiritual. Colegas nossos estavam ali. A Keila Esperidon também foi à frente naquele dia. O Clóvis Júnior também foi à frente naquele dia. E tantos outros que hoje estão no ministério. E a gente estava ali, e eu lembro que a gente foi abraçado pelos ministros da AMBS ali, que já estavam ali, né? Me lembro de um abraço do Judson, meu grande amigo hoje. Judson me deu um abraço, eu estava chorando igual um menino. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Naquele dia, eu percebi que Deus realmente estava me chamando para algo no reino, e era música, era um chamado para fazer música no reino de Deus, para pastorear artistas. E eu sou muito feliz, o ano que vem eu completo 20 anos no ministério. E foi um tempo muito especial na minha vida. Assim se deu o meu chamado. Depois eu fui ao seminário, e foi outro tempo muito especial também em Vitória, também na FAMES. Então, se deu assim o meu chamado. O interessante, olha só, o Judson vai estar aqui semana que vem na live, hein? É mesmo, Judson querido. Eu amo o Judson. Mas então, assim, eu posso dizer que para mim não foi igual, né? Mas para mim, o meu chamado já vem de berço. Mas a gente sente, né? Porque minha mãe e meu pai o meu pai é pastor, minha mãe é ministra de música. Então já desde pequeno, já fui ensinado, já sei como é o ministério. Aí quando chegamos aqui em 2014, eu fui para a igreja de Itacibá. E quem era ministra de música era a Keila, da igreja de Itacibá. Que legal. E quando eu entrei na orquestra, eu senti uma coisa tão legal, eu falei assim, é isso que eu quero. E passei um tempo ainda analisando, orando, e chegou em 2016, 2017, eu fui pro seminário. Então, assim, é muito bom. Eu até hoje converso com meus pais e falo assim, que tempo legal o seminário, que saudade. Porque é um momento muito agradável. Você tá lá com gente que tem o mesmo chamado, com pessoas que entendem o que você está passando. Eu digo que quem quer ir pro seminário, se prepare, porque Deus vai falar muito com você lá dentro. E você vai passar uns apertos também, porque é ali que Deus prova. Não, você quer isso mesmo? Acho que a gente tem que fugir do equívoco, né, Rodrigo? Porque essa questão musical, e no que diz respeito ao ministério, ela pode gerar equívocos, né? Às vezes a pessoa não é chamada para o ministério. Ela é um bom musicista, e as igrejas, às vezes, elas erram muito nisso, porque as igrejas antigas, hoje não, hoje há uma concepção de chamado mais elaborada. Mas antigamente, o camarada tocava bem ou cantava bem, vai virar ministro de música, tem que ir para o seminário. E às vezes a gente observa muitos equívocos nisso, né? Eu acho que o melhor que a gente pode fazer no reino de Deus é estar no lugar certo. É realmente entender o que Deus tem para nós e responder a isso. E perceber se não há equívocos, porque o equívoco vai fazer mal para você, vai fazer mal para o reino, vai fazer mal para a igreja. Então, gente equivocada vai dar problema para todo mundo, né? Vai ser infeliz, vai realizar o ministério de forma infeliz, porque não é chamado para estar ali. Então, é muito sério essa questão, né? A questão do chamado, da vocação, é algo muito sério no coração. Tem que realmente ser chamado por Deus e realmente responder a isso. Não responder também vai trazer infelicidade, né? Dizer não vai trazer. Relutar contra isso também vai trazer. Então, sou muito grato a Deus por ter percebido muito cedo o chamado dele para a minha vida e ter observado a forma como Deus trabalhou na minha vida durante esse tempo. A gente passou por muita dificuldade, assim, muitas situações desafiadoras, né? Meu tempo de seminário, eu era diretor de música da igreja de Mantena e eu ia e voltava toda semana para o seminário. Foi um tempo muito difícil, de ficar distante da minha igreja durante a semana, de ter o meu pastor à distância. Isso foi bem complicado para mim, porque hoje eu percebo
como eu precisei de ter alguém mais próximo, né? Claro que durante esse tempo Deus levantou pessoas muito especiais em Vitória. Eu tive a alegria de ser aluno da Mary, da Alzira, da Heloísa Scheidegger, do Paulo Paraguaçu, de tantos professores assim que me acompanharam, que estiveram junto comigo. Mas a distância da igreja foi muito complicada durante a semana, estar só no final de semana. Você estar na sua comunidade só no final de semana, né? Então isso foi um desafio. Estar longe da família também. Então, assim, foram momentos muito difíceis. O tempo de seminário foi, durante a minha trajetória toda do ministério, o tempo de seminário foi o tempo mais difícil da minha vida. Foi um tempo muito difícil mesmo. Mas, ao mesmo tempo, um tempo em que Deus foi mostrando o que Ele queria de mim e trabalhando coisas na minha vida, aspectos muito importantes Deus trabalhou durante esse tempo de seminário. Então eu louvo a Deus porque foi um tempo de crescimento também, de que Deus me... Eu tenho uma amiga, administradora aqui da igreja, ela diz que Deus passa a gente... Você conhece, Rodrigo, engenho de cana? Já viu como é que funciona o engenho de cana? Você não deve conhecer esse tipo de coisa não, só quem teve contato com roça conhece. Engenho de cana é onde você coloca a cana para a cana ser moída, né? Então ela fala que Deus passa a gente no engenho de cana, né? Então meu tempo de seminário, Deus me passou no engenho de cana. E realmente quebrou meus ossos, né? Literalmente quebrou meus ossos. Mas isso resultou em algo bom. Resultou numa coisa boa no final, né? Louvado seja Deus por isso. E uma coisa interessante que você falou dos professores, a Alzira chegou a ser só um pouco lá numa palestra que ela deu pra gente, né? Mas muito boa também. Eu tive aula com o Paulo, tive aula com o Clóvis. Clóvis foi meu professor de regência. Até hoje eu converso com o Clóvis, eu falo, Clóvis, você é o meu mentor, Clóvis. Sempre que eu não tenho alguma coisa, eu chego pro Clóvis e converso com ele. Clóvis é um querido. Mas aí, sobre a Heloísa, eu acho muito interessante. Eu cheguei no seminário com a cabeça, tipo, tem que fazer alguma coisa no final, né? Um recital. Cheguei com a cabeça, regência. Miguel Castilho, ok. Pra mim já estava definido. Uma palavra da Heloísa foi muito boa, assim. Ela chegou pra mim, conversou, falou com toda a calma que ela tem, falou assim, ó, pra mim, você vai se dar bem no piano. Porque isso, aquilo, vai te ajudar. Não teve outra. Eu nem acreditei, eu tava fazendo meu recital de piano, com umas peças de Bach, com umas peças de Chopin. Eu fiquei assim, gente, o que eu tô fazendo com isso aqui na minha frente? Lá tocando, e falei assim, Luísa, só você mesmo, tá? Porque me acrescentou muito. Hoje, se eu tô num coro, se eu tô no ministério, eu devo muito aos professores, a Deus também, e também a ela, porque ela me encorajou. Ela não deixou cair. Ela sempre, quando chegava na aula, sempre me levantava. E a gente chegava quebrado, não adianta. Então, assim... a importância, né, Rodrigo, da sensibilidade dos professores do seminário, que eram diferentes. Eu estudei na FAMES, e na FAMES era um outro estilo de professores, né? Era um outro ambiente. O ambiente do seminário sempre foi um ambiente mais sensível, de realmente perceber qual era a área maior do aluno, aonde o seminário deveria ajudá-lo, né, os professores no caso. Às vezes o aluno não era tão... A área maior dele não era piano. Então a professora, ela entendia. Ela entendia essa coisa do aluno. Ela falava, ele não vai deixar de ser ministro de música por causa do piano, né, vamos dizer assim. Ele vai caminhar aqui, mas não é a área maior dele. Então essa sensibilidade dos professores do seminário em perceber qual era a área maior dos alunos e estimular isso, porque a gente era estimulado dentro da nossa área. Quer dizer, ela percebeu que você era bom no piano e estimulou você a caminhar na área maior dentro do piano. Comigo foi regência, enfim, foi canto. Então a sensibilidade do seminário em perceber. Apesar da gente estudar tudo, né, de todas essas áreas, né, é o curso mais... Eu falo que é o curso mais ingrato que existe, porque qualquer outro curso você vai estudar focadamente na sua área maior. Se você é de piano, você vai estudar piano durante os 4 anos. No caso do seminário, você tem que fazer 8 períodos de piano, 8 de canto, 8 de regência, tudo ao mesmo tempo, né? Você faz tudo ao mesmo tempo, porque o seminário quer te preparar para as diversas realidades da igreja, né? Então é o curso mais ingrato que existe. E, além disso, ainda tem que se capacitar teologicamente, porque ainda tem a parte de teologia, né? Mas, mesmo diante dessa grade tão complexa e tão robusta,
os professores sempre tiveram muita sensibilidade em perceber, né? Sim. Tem uma O pergunta aluno, aqui falando, caso a caso. falando onde a gente fez o seminário. A gente fez o seminário aqui no Espírito Santo, né? É o CETEBS. Eu não sei se no seu tempo, Éder, era com S ou com C, porque é Eu Centro comecei com Educacional. S, eu comecei com CETEBS com S e terminamos Com com S. CETEBS com C. Foi exatamente a transição, né? Minha primeira coordenadora de curso foi a Alba Janes, doutora Alba Janes, e depois eu terminei o curso tendo a Alzira como coordenadora. Então o curso teve Sim, as duas coordenações, né? Da Alba Janes foi diretamente para a Alzira, se eu não me engano. O reitor sim, era o reitor ainda, eu ainda peguei o pastor Gênesis como sim, reitor do sim. seminário. E assim, é um tempo legal. Dentro do seminário, eu falo assim que aprendi muito. Deus falou muito comigo dentro do seminário. E hoje eu tô, assim, fazendo licenciatura também, né? Então hoje já é um outro desafio, um outro sistema. Então, Sim. assim, né, para aperfeiçoar. Éder, assim, tá muito bom, né? Obrigado por você ter aceitado mais uma vez estar aqui com a gente. Mas aí, conta um pouco, assim, da sua experiência dentro do ministério, o que você pode compartilhar com a gente, incentivando as pessoas, aqueles que têm um chamado, como que a gente falou, às vezes você não tem um chamado para ser ministro, mas você tem um chamado para cantar, você tem um chamado para tocar, você tem um Sim. chamado para pregar. Então, assim, como é que a gente pode trazer isso para as pessoas que estão aqui assistindo? Rodrigo, eu penso sempre, e isso foi durante um tempo de mentoria com o pastor Paulo Davi, a gente teve que elencar a nossa filosofia de ministério. No seminário também, mas isso se fortaleceu posteriormente já num tempo de mentoria. Então eu tenho trabalhado 3 aspectos que são os aspectos exatamente que o pastor Paulo Davi trabalha, né? 3 aspectos fundamentais e inegociáveis no nosso ministério. O primeiro deles é que pessoas são mais importantes que as coisas. A gente lida com isso, né? Então a gente fomenta isso. Porque tem ministério que usa as pessoas, né? E isso não é reino de Deus, né? As pessoas elas são tratadas meio que um liquidificador ali. Enquanto está funcionando, né? Está fazendo o serviço, ela é boa. A partir do momento que ela começa a ter algum problema, seja emocional, seja físico, seja espiritual, ela é totalmente descartada, como um eletrodoméstico que já não usa mais, né? Então a Sim. gente tende a pensar o seguinte, que Deus ama muito o que a gente faz. Deus ama a música, Deus ama a arte, Deus ama o nosso trabalho. Mas o que Ele ama mesmo é a gente. O que Ele ama mesmo é pessoas, né? Então a gente prioriza pessoas no ministério. As pessoas elas são mais importantes do que o coro que ela canta, do que a música que ela vai cantar, do que a roupa que ela veste. Enfim, elas são importantes, elas precisam ser valorizadas como pessoas caras para o Senhor e para o reino de Deus, né? Então as pessoas elas são tratadas com cuidado no nosso ministério. Então a gente tem o cuidado de não tornar o ministério fardo para elas, né? A gente tem o maior cuidado com isso. Olha, o ministério não pode virar fardo para você. Você tem que fazer em acordo com as suas forças e em acordo com o que Deus quer para você, né? Então a gente trabalha isso. Olha, o ministério não pode virar fardo. A gente lida com leveza no ministério. Tenta lidar com leveza no ministério. A outra coisa é entender que Deus merece o nosso melhor. Então eu não posso entregar ao Senhor algo relaxado, algo negligente. Eu preciso me esmerar para entregar ao Senhor o melhor que eu puder. E o melhor que eu puder não é necessariamente o melhor que o Rodrigo pode, né? Isso depende de cada um, né? O melhor de cada um. Na certeza de que Deus está vendo qual é o meu melhor, porque é para Ele que eu faço. Eu não faço para a igreja, eu não faço para o pastor. Então eu tenho que ter uma vida excelente, espiritualmente em primeiro lugar, e uma vida excelente enquanto musicista. Eu não posso fazer algo relaxado no reino do Senhor, né? Então a gente prima pela excelência de vida e excelência técnica. As duas coisas precisam caminhar juntas, né? Eu preciso ter uma vida espiritual sadia e eu preciso ser um membro do ministério sadio, que não caminho de forma negligente, de forma relaxada no reino do Senhor, né? Então a gente procura fazer isso, entender que Deus merece esse nosso melhor de vida e melhor do meu serviço, do meu trabalho. O terceiro ponto é que tudo é para a glória de Deus, né? Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Nada é para nós. Nada é para nossa glória própria. E o artista é
é um desafio para o artista, né? Porque o artista, ele nasce para aplauso, né? Você pega um menininho que é artista pequenininho, ele já sobe numa mesa, numa cadeira, ele quer fazer algo para que a gente aplauda, para que a gente, né? Para que a gente estimule nesse sentido. E no reino de Deus a gente faz tudo é para o Senhor, né? Glória nenhuma para nós. Então estar ali querendo glória, ou exercer o ministério com glória para si, é o pior que a gente pode fazer. Porque a gente está, e Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Então fazer isso é algo terrível no reino. Então tudo é para a glória de Deus, tudo que eu faço, a minha vida, não só enquanto adorador, não só enquanto membro do Ministério das Artes, mas a minha vida precisa ser para a glória de Deus. Onde eu estiver, tudo que eu fizer precisa ser para a glória de Deus. Então a gente tenta orientar o nosso ministério pensando em algo assim, nesses valores, valores inegociáveis, valores que a gente precisa perseguir. Pensando nesses 3 valores, a gente tenta caminhar no reino de Deus da melhor forma possível, né? Juntamente com o nosso povo. Tem sido uma bênção caminhar aqui na Igreja do Barro Preto. Deus tem levantado pessoas muito especiais para nos ajudar. A gente tem um Conselho das Artes com pessoas muito capazes, muito competentes, que têm colocado o seu talento no reino de Deus, empregado o seu talento no reino de Deus. Nós temos ainda muito a crescer como ministério, mas muito, né? Gente, eu poderia elencar aqui uma lista de coisas ministeriais que a gente precisa avançar. Mas o principal deles é procurar agradar o coração do Senhor. Não ter gente equivocada entre nós. Como eu disse sobre equívoco lá no início, Rodrigo, eu acredito que Deus chama pessoas para todos os ministérios. E que Ele não chama também alguns. E alguns estão lá. Às vezes o camarada é bom musicista, toca muito bem, pode tocar na melhor orquestra da cidade. E Deus não está chamando ele só porque ele é da sua igreja. Deus não está chamando ele para o seu ministério. Talvez Deus deu talento para ele ganhar dinheiro lá fora, né? Ganhar o pão de cada dia. E não necessariamente servir no reino. Às vezes ele vai ser um bom professor de EBD. Ou acolhedor na porta, né? Não necessariamente ele, por ser musicista, ou por ser artista, no caso aqui a gente lida com teatro, atores, cantores, não por ser isso ele tem que servir no ministério. Ele tem que servir no ministério se ele for chamado para isso, se arder no coração dele estar aqui. Porque aí, se não houver equívoco, a coisa anda muito mais fácil. O que a gente percebe é que a maioria das pessoas que dão trabalho no ministério é porque são pessoas equivocadas, pessoas erradas, no lugar errado, né? Não é porque não são crentes, não. São crentes, mas estão no lugar errado. Aí vai dar problema, né? Então a minha oração é, Senhor, levante pessoas vocacionadas. Gente que o Senhor quer. A gente não quer um ministério grande, são quase 400 pessoas só no nosso Ministério das Artes, aqui na Igreja do Barro Preto. A minha oração é, Senhor, a gente não precisa de tanta gente. A gente precisa de gente realmente chamada pelo Senhor para estar aqui. Gente certa no lugar certo. Porque a gente vai conseguir servir a Deus da melhor forma possível. Com certeza. E vai impactar mais, né? Também, porque tem gente específica para cada área. Então, assim, é muito boa palavra, e é isso mesmo, concordo que às vezes meus amigos, né, que fizeram o seminário comigo, perguntam, né, chega assim, e aí, Rodrigo, o que você acha? Não tem que achar nada, gente. Mas tem gente que entrou comigo e saiu, porque não aguentou, porque falou assim, não é mesmo que não gosto. Eu só toco violão, deixa eu tocar o meu violão ali e tal, mas não é meu chamado. Então, quando pega, no ministério mesmo, quando já entra no Ministério da Música, que a gente tem essa matéria, que vê a realidade, ele, né, fala assim, confrontado, né? A pessoa é confrontada com a realidade do chamado mesmo. E só exerce o chamado de forma especial quem realmente o Senhor vocacionou, né? Quem gente equivocada vai dar muito trabalho no reino, né? Vai dar trabalho para a igreja, vai ser infeliz, enfim. É uma tragédia, né? Então a gente precisa realmente lidar com gente vocacionada. E é muito fácil, né, Rodrigo? Porque às vezes chega um bom músico na sua igreja, o camarada ele é excelente, e é muito fácil você querer ele com você, né? E você não passar pela peneira, né? Eu recebo gente que chega no ministério aqui, e a pergunta que eu faço é exatamente essa: olha, você toca, você canta, mas como é que você enxerga o seu chamado? Como é que você enxerga o seu chamado no reino de Deus? Realmente você é chamado para estar com a gente? Você acha que música na igreja é algo que Deus te chamou para fazer? Ou é algo que Ele te deu só para outras coisas, né? Para outros veículos?
Não, é isso mesmo. Boa, é isso que eu também levo para o meu ministério, sabe? E às vezes tem gente que fica assim, ah, por que você não colocou tal fulano para tocar e tal? Então, gente, tem muita coisa ainda para vocês observarem. A gente não tá barrando ninguém. A gente não Claro. barra. Isso eu sempre falo, eu não tô barrando ninguém. É Mas eu porque a gente preparo. vai fazer mal, né, Rodrigo? O problema é, se você trabalha com gente que não é chamada, só porque é um excelente músico, um excelente ator, um excelente. Você vai estar fazendo mal para a vida dele, né? Porque às vezes Deus está precisando dele em outra área e você está com ele no ministério, mas não é aqui, não é para Sim, ele, né? Enfim. Então é exatamente. ruim para a pessoa também, né? Mas, olha, Éder, foi muito bom o papo. Obrigado por dispor de um tempo com a gente aqui nesse congresso. E eu falo que ainda vou visitar vocês aí em Barro Preto, tá? Ainda estarei com Enfim, vocês. Amém. Então, assim, muito obrigado. Se quiser deixar alguma palavra aí no final para o pessoal, né? De incentivo, depois dessa palavra não precisa mais falar nada, mas se quiser falar algo, está à disposição aí. queridos, o que eu tenho a dizer é o seguinte: servir a Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer nessa terra, né? Nós somos peregrinos aqui, não somos desse lugar, nós estamos aqui de passagem. Deus nos plantou todos nós aqui estamos plantados em realidades, né, diferentes. Deus nos planta em locais, lugares, e o melhor que a gente pode fazer é servir a Deus com interesse de coração, com o melhor que nós pudermos, agradar o coração de Deus enquanto servirmos aqui. Se adorarmos a Deus com sinceridade, se sermos realmente adoradores sinceros, não tenha dúvida de que a nossa vida vai atrair pessoas a Cristo. As pessoas, elas verão, elas têm sede, elas terão sede do que a gente vive, do testemunho que a gente dá, da vida que a gente tem, né? A melhor forma de atrair pessoas para o reino é testemunhar, né? É viver uma vida íntegra diante do Senhor. A gente é tentado, o ser humano é tentado a viver uma vida dúbia, né? Uma vida na igreja de um jeito e lá fora outra, uma vida, né, dupla, né? Isso é o pior que pode acontecer no reino de Deus, né? Viver uma vida íntegra diante do Senhor, honestamente, sinceramente, experimentando tudo que Ele tem para a gente. É o melhor que a gente pode fazer. Então, se eu puder dizer alguma coisa para quem serve no reino de Deus sirva com integridade, sirva em espírito e em verdade. O Senhor vai se agradar e no fim a gente vai ter a nossa coroa de glória, né? De estar com o Senhor e saber, passamos por essa terra e tocamos a vida das pessoas. Não tocamos para o mal, tocamos para o bem, né? As pessoas foram tocadas pelo bem, foram inspiradas através da nossa vida. Amém. É isso aí. E você que está assistindo a gente aí, entenda que a gente não está dizendo de estar desmerecendo ninguém aqui. A gente está dizendo que cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua área, né? Porque às vezes pode ser que o congresso é de música, mas a gente não fala só de música, a gente fala ao todo. Assim, quando eu penso no congresso, Éder, eu já penso desde janeiro, já começo a orar. Deus, o que o Senhor quer que eu possa transmitir? Qual é o tema? O que o Senhor quer que fale? E Deus vai falando comigo durante o ano. Chega no dia do congresso, né, que a gente anuncia, já tem um tema, já tem o que é proposto, já tem as pessoas, ele também já fala comigo, ó, convida tal pessoa, ele já coloca no meu coração. E esse congresso foi criado no seminário, numa atividade. Nasceu no seminário. Então, assim, eu agradeço a Deus por me chamar no ministério, sou grato a Deus por isso. E tem coisas acontecendo no meu ministério que eu nunca imaginei, assim. Hoje eu estava tendo aula, não sei se você conhece o Cristiano Martins. Sim. Então, hoje eu estava tendo aula com ele, eu estou fazendo umas aulas com ele. Eu estou criando meu primeiro arranjo, então assim, para as outras pessoas não sei o que. Isso para mim é uma vitória, porque uma pessoa que não sabia quase nada de música, não sabe convivência nada, e está criando algo, para mim é gratificante. Então assim, tem coisas, eu estou subindo, sabe, de degrau. Então assim, é muito bom isso, é gratificante. Eu sempre reconheço que Deus me chamou para isso, Deus me capacitou para isso, e a gente tem que buscar o nosso melhor, né? Sempre falo isso para os liderados também.
É Mas é esgotar isso, possibilidades, né? Eu gosto dessa frase. É esgotar possibilidades no reino de Deus. Existe algo que eu possa fazer melhor, então vou perseguir aquilo, esgotar possibilidades, porque no reino de Deus não tem, a linha de chegada é só o céu, né? Você vai crescendo, tem os degraus, e você vai crescendo, 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 crescendo. Então não tem linha de chegada a não ser o céu, né? Não tem uma disputa também, né? De, eu sou melhor isso, melhor aquilo. Não, Não. ali eu sempre falo assim, que reino não é disputa. Reino é comunhão, Comunhão, né? com É certeza. isso. Mas então, Éder, brigadão aí, Eu tá? que agradeço. Eu que agradeço a alegria da gente poder conversar sobre adoração, poder tratar de um tema todo especial na vida da igreja. A igreja precisa estudar mais sobre adoração. Estuda-se muito pouco sobre adoração para algo que a gente vai fazer eternamente. Olha que coisa que não bate, né? Se é algo que a Né? gente vai fazer para sempre, eternamente, a gente precisa ser bom aqui na Terra também. A gente tem que ser melhor. Bom, não. A gente precisa ser melhor aqui na Terra. A gente tem Sim. que esmerar e procurar melhorar enquanto adoradores, e é um campo vasto, né? Então eu que agradeço, querido, o espaço da gente poder conversar sobre adoração, né? Que mais e mais iniciativas, mais e mais igrejas tenham esse momento, reservem um tempo na sua agenda para estudar sobre adoração, porque isso é bênção Eu no reino de sempre Deus. eu falo isso para meus amigos também. Gente, faça um congresso. Chega, faz um online. Mesmo que seja online. Tal, não pode ser presencial aí, mas faça, porque é muito importante para você, como ministro de música, e também para sua igreja. Como a live de hoje também foi. Mas é isso. Obrigadão, Éder. Fica com Eu que Deus. agradeço, querido. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe o ministério aí, tá? Amém. Sua Amém. vida, seu ministério, sua igreja, seu pastor. Deus abençoe vocês. Amém. Valeu. Um abraço.